Bom dia, irmãos. Para nós é um motivo de alegria. Deus está nos dando a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma manhã de domingo para louvar e cultuar o nome do Senhor nesta manhã. Eu queria começar nesta manhã abrindo nossas Bíblias para Jeremias capítulo 20. Os irmãos podem abrir suas Bíblias nesta manhã para Jeremias capítulo 20. Vamos ler os versículos de 1 a 13, tá certo? Versículos de 1 a 13. Jeremias capítulo 20, versículo de 1 a 13. E vamos começar esse tempo nesta manhã lendo essa passagem que diz assim: Pazu, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazu ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazu tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Pazu, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará preso à Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazu, e todos os moradores da casa ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás, e serás sepultado tu e todos os teus inimigos, os quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais fostes do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houverão sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrilha os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai-o ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta manhã.
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos nesta manhã, por intermédio do canal no YouTube da Igreja Bíblica de Pavuna. Nós estarmos aqui trazendo, ó Pai, essa programação, ó Pai, nesta manhã para a Tua Igreja. Abençoe, ó Deus, que possa chegar em lares que precisam ouvir a Tua Palavra. Abençoe que os cânticos e também a pregação da Tua Palavra possa chegar em lares e ela possa reinar, possa se enraizar na vida de pessoas, de corações que precisam da presença da Tua Palavra. E que a Tua Palavra venha ser um conforto na vida de cada um. Abençoa, ó Pai, a vida da equipe que tem trabalhado, tanto em gravar esses cultos, como pregar, como dirigir. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que o Senhor tem levantado para esse propósito. Abençoe, ó Pai, toda a programação nesta manhã. Abençoe também o culto à noite. Toma a frente, ó Pai, que tudo possa ser feito conforme a Tua vontade. Abençoe também a vida dos irmãos que estão doentes. Ó Deus, tenha misericórdia. Deixe também misericórdia das famílias que têm perdido seus entes queridos. Tenha misericórdia. Abençoe também a vida, ó Pai, de todas as pessoas que precisam do Teu auxílio. Que o Senhor tenha misericórdia dessa humanidade. Ó Deus, abençoe que essa humanidade reconheça que Tu é o Senhor e que o Senhor quer algo desta humanidade, que é humildade, humilhação perante Ti, reconhecer que Tu és o Deus. E sabemos que a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o Senhor abrirá os seus ouvidos e vai estar atento à oração do povo, vai estar ajudando, vai estar suprindo. Deus, eu creio que é isso que o Senhor quer dessa nação. Deus, abençoe para que nós possamos reconhecer mais e mais isso e possamos realmente chegar a esse ponto, para que a paz, a harmonia e a normalidade possam voltar à nossa nação, se essa for a Tua vontade. Esteja nos fortalecendo. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado até aqui, ter nos fortalecido, e que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo perigo e todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar hinos de louvor e adoração ao nosso Deus nesta manhã. E vamos começar com Se o Meu Povo, 202 do livro de coro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e abrindo os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os
a terra estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que se fizer neste lugar. Essa outra aqui, irmãos, cantar outro cântico aqui para a glória do nosso Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento sinto a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história do céu lugar Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é pra mim. Lai, 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 lai. O que Ele é pra mim. Lai, 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 lai. O que Ele é pra mim. Tu que estás assentado sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando.
Nós estamos estudando nos domingos pela manhã sobre a sabedoria de Deus. Os irmãos estão lembrados nisso, desse assunto sobre a sabedoria de Deus. E para nós tem sido muito gratificante estudar sobre a sabedoria de Deus, apesar de que a sabedoria de Deus ela é profunda, ela é infinita. Mas a palavra de Deus ela nos deixa muita coisa sobre a sabedoria de Deus. Eu penso até o suficiente que nós precisamos saber sobre a sabedoria de Deus. Se a gente quiser aumentar mais do que isso, querer saber sobre a sabedoria de Deus mais do que isso, é especulação, né? E Deus deixou realmente algo bem claro sobre a sabedoria dele. Então nós estivemos estudando nos cultos pela manhã passado, que a sabedoria de Deus, nós estudamos sobre a eficácia da sabedoria de Deus, né? Nós vimos o que é eficácia é qualidade. Depois nós vimos que a sabedoria de Deus, ela é mais poderosa do que a sabedoria humana, né? E nós vimos que a sabedoria de Deus, ela triunfa a sabedoria humana. Nós vimos também que a sabedoria de Deus, ela frustra a arrogância humana. Tudo isso é baseado na eficácia da sabedoria de Deus. Depois nós tivemos vendo, domingo passado, sobre o paradoxo da sabedoria. Interessante essa mensagem do domingo passado, porque o que é o paradoxo? O paradoxo da sabedoria de Deus é o conceito que é contrário ao senso humano. Ou seja, a sabedoria de Deus é totalmente ao contrário para o que é humano, né? Ao contrário à sabedoria humana, baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 28, nós vimos ali que é até absurdo para os humanos a sabedoria de Deus, e isso se chama paradoxo. E nós vimos que Deus é soberano em escolher e chamar pessoas. Esse foi o primeiro ponto que nós estivemos estudando semana passada. Depois nós estivemos vendo sobre Deus inverte os padrões do mundo e chama aqueles que não possuem status sociais. Tivemos vendo alguns exemplos na palavra de Deus quanto isso também. E o terceiro, nós tivemos vendo que Deus chama pessoas desprezadas pela sociedade para envergonhar e anular aquelas que pensam ser alguma coisa. E nós vimos que o paradoxo da sabedoria de Deus é isso, né? As pessoas é ao contrário, né? É o conceito que é contrário ao senso humano, né? É absurdo até para os humanos, né? Então, isso tem sido de muita importância estudar sobre esse assunto para apresentar para os irmãos nas manhãs de domingo. Hoje nós vamos estudar sobre o objetivo da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem um objetivo, né? Nós vamos ver o que é objetivo e vamos também estudar três lições sobre o objetivo da sabedoria de Deus. Nós vamos estudar nesta manhã sobre isso. Mas antes eu queria levar os irmãos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 ao 31, apenas 3 versículos nós vamos ler nesta manhã, e vamos meditar sobre esses 3 versículos nesta manhã, baseado aonde esses versículos estão falando sobre o objetivo da sabedoria de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, você que está em casa ouvindo a palavra de Deus, eu sei que você está aí bem tranquilo, sentado no seu sofá, talvez, olhando para a televisão, né? Ou talvez esteja olhando para o celular, não sei. Mas que você também sempre se preocupe de acompanhar dentro da palavra de Deus os ensinamentos. Procure sua Bíblia, abra sua Bíblia juntamente comigo, né? E vamos estudar nesta manhã o que realmente é o objetivo da sabedoria de Deus. Qual é o objetivo da sabedoria de Deus com relação à humanidade, né? A sabedoria de Deus, ela tem um objetivo, né? Ela não é criada ao léu, ou seja, ela não é uma sabedoria ao léu, ela tem um objetivo, ela leva para um objetivo. E nós entendemos melhor se nós lermos a palavra do Senhor. Mas eu queria só dar um parênteses aqui e pedir os irmãos que sempre lembrem de estar dando like lá, tá certo? No nosso canal.
e também possa estar, irmãos, se lembrando de divulgar, né, o nosso trabalho, tanto pelo canal, como também pelo Facebook, né? Nós estamos também na página da Igreja Bíblica de Nova Pavão no Facebook 3 vezes por semana, trazendo a palavra do Senhor, tá certo? Então eu queria que os irmãos ficassem atentos também quanto a essas programações, tá certo? Para realmente os irmãos ficarem abastecidos com a palavra do Senhor, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 ao 31, que diz assim: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus abençoe mais uma vez a leitura da sua palavra nesta manhã e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar sobre a sabedoria de Deus. Deus, obrigado pela liberdade que o Senhor tem nos dado de nós aprendermos sobre a tua sabedoria. Deus, sabemos que a tua sabedoria é infinita. Sabemos que a tua sabedoria é difícil nós como humanos alcançar realmente a saber tudo sobre a tua sabedoria. Mas interessante que o Senhor, Pai, nos deixou claro na tua palavra algo sobre a tua sabedoria. E é o suficiente que nós devemos saber sobre a tua sabedoria. Sabemos que vamos aprender mais da tua sabedoria quando nós estivermos contigo, na tua presença, na glória. Nós vamos saber coisas que nunca passou pela nossa cabeça. Mas Deus, por enquanto, nós vamos aprender hoje sobre o objetivo da tua sabedoria. Nós já estudamos sobre o paradoxo, sobre a eficácia da tua sabedoria. E nesta manhã nós vamos estudar sobre o objetivo, Deus. Deus, me usa como instrumento em tuas mãos, para que a tua palavra possa falar profundamente a corações, e corações possam ouvir a tua palavra, possam entender, e que a tua palavra possa, ó Pai, penetrar nesses corações e pessoas possam saber que eles necessitam de ti, e que eles possam aceitar Jesus antes que seja tarde demais. Deus abençoe, nos fortalece na tua graça nesses momentos tão difíceis que a tua igreja tem passado, né? E que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando a superar essa situação, em nome de Jesus Cristo. Amém. O objetivo da sabedoria de Deus, né? O que é objetivo? Eu queria chamar logo a atenção para o significado de objetivo. O objetivo é o prático, é o direto, é o positivo, né? Então a sabedoria de Deus, ela é positiva, né? E o objetivo da sabedoria de Deus ao salvar o pecador é de maneira incondicional. Interessante isso, né? Isso nos chama muita atenção, que o objetivo da sabedoria de Deus é salvar pecadores. Olha só, irmãos, interessante que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos com essa necessidade de reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos, nós carecemos da glória de Deus. O que é essa glória de Deus? O perdão dos nossos pecados, ou seja, a intimidade que deve existir entre Deus e o homem, que foi rompida lá em Adão e Eva com o pecado de Adão e Eva. Mas interessante que nós não enxergamos isso, nós achamos que essa salvação ela vem pelos nossos méritos, ou nós achamos que a salvação ela vem pela uma religiosidade, ou nós achamos que a salvação ela vem por nós sermos bons, por nós darmos esmola, ou seja, vem dentro daquilo que eu falei há alguns segundos atrás a respeito dos nossos méritos. Mas interessante, irmãos, que a única maneira do homem se salvar não é pelas suas ações boas, não é pela religiosidade,
não é por você não fazer isso ou aquilo. A salvação, ela vem pela sabedoria de Deus. Interessante que o objetivo da sabedoria de Deus é salvar pecadores de maneira incondicional. Interessante que a sabedoria de Deus, ela escolhe, escolhe aqueles que não merecem. É interessante que isso nos ensina 3 ensinos importantes nesta manhã. Já começamos a aprender sobre o objetivo da sabedoria de Deus, que o objetivo da sabedoria de Deus, ela é prática, né? O objetivo, ela é prática, ela é direto, ela é positiva, Então, a sabedoria de Deus, a prática da sabedoria de Deus é salvar pecadores, salvar pecadores. Nós tivemos estudando semana passada sobre o paradoxo, Interessante que Deus faz algo na vida do pecador, meus irmãos, de maneira que nós não podemos entender. É realmente absurdo, Mas é a sabedoria de Deus agindo. E Deus, ele chama pecadores de uma maneira sábia, de uma maneira extraordinária, A gente pode até imaginar vidas de pessoas que foi chamada, como eu citei também na semana passada, a respeito de Saulo, aquele homem que era decidido, estava dentro de uma religião, achando que o que ele estava fazendo era certo, Então ele achava que ali, dentro daquela religião, perseguindo os crentes como ele estava, ele pensava que estava fazendo o que era certo, mas não, ele estava fazendo o que era errado. A sabedoria de Deus o cercou de uma maneira totalmente diferente daquilo que Paulo ou Saulo de Tarso pensava. E o objetivo, irmãos, da sabedoria de Deus é isso, é salvar pecadores e buscar os pecadores de uma maneira incondicional, escolhendo aqueles que não merecem. Muitas pessoas, interessante que Jesus Cristo começou a procurar a pessoas no tempo que ele andava aqui pela terra. Ele começou a procurar pessoas que não merecia, não tinha credibilidade, não é nem que merecia, mas que eles não tinham credibilidade aonde eles estavam. Como, por exemplo, cobradores de impostos. Jesus começou a andar atrás de cobradores de impostos. Lembra? Jesus foi até Levi, Era um cobrador de imposto, era uma pessoa totalmente rica, mas ilicitamente falando. Mas só que aquele homem, ele não tinha credibilidade da nação, ou seja, das vizinhanças, ou seja, das pessoas que ele convivia. Interessante que Jesus ia passando em certo local também, e outro cobrador de imposto estava em cima de uma árvore, desejando ver Jesus passar. E no fundo daquele homem, no fundo do coração daquele homem, não era mais ou nada menos o desejo de se encontrar com Jesus. E Jesus disse: hoje eu estarei contigo em tua casa. Desce daí, desce depressa, Zaqueu, que eu vou estar contigo em tua casa. Depois Jesus Cristo teve encontro com outras pessoas que, humanamente falando, as pessoas ficavam até aterrorizadas e diz: como é que esse homem tem amizade ou procura pregar o seu evangelho a pecadores? Pessoas que se achavam santos, que não precisavam de Jesus, achavam que era escândalo Jesus Cristo ir atrás daquelas pessoas. Mas interessante, irmãos, que Jesus, vendo o coração daqueles religiosos da época que se achavam que eram santos, o que foi que Jesus Cristo disse?
Os sãs não precisam de médico, e sim os doentes. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nesta manhã é que todos nós necessitamos da salvação de Cristo. Jesus Cristo ele veio morrer na cruz do Calvário, motivado pela sabedoria de Deus, né? Algo positivo aconteceu na morte de Cristo e ressurreição, que é trazer a salvação para a humanidade, trazer a salvação para os pecadores que somos nós, trazer a salvação, irmãos, para todos aqueles que pecaram e carecem da glória de Deus. E nós somos carentes da glória de Deus. E a sabedoria de Deus, ela veio com essa positividade de salvar pecadores. E interessante que Jesus Cristo, quando andou com Zaqueu, com Levi e com outros e outros mais, que aquelas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, a sua vida mudou radicalmente. Continuando na história de Zaqueu, nós vemos que aquele homem, lá em Lucas capítulo 19, a gente vê que aquele homem disse: Deus ou Jesus, eu quero dizer para o Senhor que tudo que eu fiz de errado, que foi, se eu roubei a alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Oh, irmãos, algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Ele reconheceu o seu pecado. E o que está faltando na vida de nós pecadores é reconhecer os nossos pecados. E isso é a positividade da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus trabalhando em nosso ser. E nós reconhecemos que somos pecadores. E a coisa começa a mudar de rumo. Né? E você vê que quando Jesus Cristo vê aquela atitude de Zaqueu, o que é que Jesus Cristo diz? Hoje houve salvação nesta casa. Vai lá em Lucas capítulo 19. Hoje houve salvação nesta casa. Então, irmãos, a sabedoria de Deus, ela veio com esse objetivo, salvar pecadores. E eu queria que nesta manhã você ficasse atento quanto a isso e se perguntasse: será se eu já tive esse encontro triunfal com Jesus? Será se não precisa eu ter esse encontro triunfal com Jesus? Se você já teve, glória a Deus, amém, amém. E se você ainda não teve, está nos ouvindo nesta manhã, saiba que você precisa, é necessário, tem que ter. A sabedoria de Deus, ela veio fazer esse efeito na minha vida e na tua vida e na vida de muitos e na vida do mundo. Interessante que em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele o quê? Crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o quê? O mundo. O mundo precisa reconhecer a sabedoria de Deus. Infelizmente, o mundo está querendo andar sempre ao contrário à sabedoria de Deus. Deus age na tua vida, interessante isso, de uma maneira de um chamado eficaz. E as 3 coisas que eu queria mostrar nesta manhã, que nós precisamos aprender sobre o salvar, o objetivo salvadora da sabedoria de Deus é: a sabedoria de Deus também, ela veio para impedir que os salvos se vangloriem diante de Deus, achando-se merecedores da salvação. Interessante, irmãos. A sabedoria de Deus, ela é tão positiva, ela é tão presente na vida do pecador, que você não pode se vangloriar diante de Deus, achando-se merecedor da salvação. Interessante, se a salvação dependêssemos de nós, dependesse daquilo que nós faz, nós ia sempre passar na cara de nosso Deus, se vangloriar, dizendo que a cruz de Cristo não precisou da cruz de Cristo. Já imaginou como nós já somos arrogantes como somos? Imagine só se nós realmente chegasse a ponto em dizer: Deus, nós não precisamos de Ti. Por quê? Porque eu já me salvei pelos meus méritos. Interessante que nós
nós não se salvamos pelos nossos méritos. Jesus está te chamando. Vem, filho, vem cá. Vem cá. Às vezes nem isso nós não queremos atender o chamado de Cristo, né? Muitas vezes, quantas e quantas vezes nós dissemos não para Cristo, né? Quantas e quantas vezes a gente convida pessoas para assistir um culto, né? E as pessoas dizem, eu vou amanhã, mais tarde eu vou, depois eu vou. Nunca vem, né? E Deus te chamando, né? Deus te chamando, Deus te chamando. E interessante que nem isso você tem força para vir. Mas quando Deus chama, Ele chama de verdade, Ele chama de uma maneira tal que você realmente fica abismado, porque a sabedoria de Deus faz isso. Eu queria levar os irmãos para Romanos capítulo 3, versículo 27 e 28. Diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Interessante que eu queria chamar a sua atenção para palavras importantes que eu queria lhe chamar a atenção nesse versículo. Onde, pois, a jactância? O que é jactância? Jactância é vaidade, jactância é ostentação, jactância é orgulho, jactância é arrogância. Interessante que nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, se salvar pelos nossos méritos, porque nós somos jactanciosos. Nós temos a tendência de ser jactanciosos, orgulhosos, ter vaidade, ostentação, não é verdade? Mas Jesus Cristo, sabendo disso, Ele veio para essa finalidade, para nos resgatar, né, da lamaçal do pecado sem depender de nós. A única dependência que tem, nossa, é reconhecer a cruz de Cristo, né? Interessante que Saulo estava cantando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus numa prisão. Paulo e Silas, né? E algo extraordinário ali aconteceu. As estruturas daquela prisão se estremeceu, as cadeias se soltaram. E tudo isso aconteceu por um objetivo: para salvar um pecador. E esse pecador era o carcereiro. Tudo isso aconteceu de revolução para salvar um pecador, para que aquele pecador reconhecesse que Cristo é a solução para a sua vida. Meus irmãos, será se para lhe salvar nesta manhã, será se não precisou Deus permitir o coronavírus, o Covid-19, para fazer toda essa revolução no mundo para te salvar, para você reconhecer que Deus é Deus, que a sabedoria de Deus, ela tem um objetivo? Pense nisso. Será se Deus não fez tudo isso para que a igreja de Pavuna parasse e você tivesse a oportunidade de ouvir a mensagem por essa transmissão e essa palavra falar em teu coração nesta manhã e você dizer: realmente eu tive tanta oportunidade de ir à igreja, mas eu não fui, e a igreja está vindo a mim, a palavra de Deus está vindo a mim. Será que não é isso que Deus está fazendo? Por quê? Porque tudo aconteceu na vida daquele carcereiro. As cadeias se abalou, as grades se abriu, as correntes dos presos caíram, os presos não fugiram. E a Bíblia diz que aquele homem saiu precipitadamente, em Atos capítulo 16, se eu não estou equivocado, olhando de sala em sala, atrás de ver os presos, e ele conferiu, estavam todos os presos lá, e aquele homem reconheceu que aquilo que aconteceu ali
foi o poder de Deus na vida dele. E ele disse: o que é que eu faço para ser salvo? Interessante que Paulo talvez tenha dito: vá na religião tal. Talvez Saulo tenha dito: não, vá ser bom. Talvez vá fazer obra tal, vá fazer obra tal, vá fazer a caridade tal, vá orar tantas vezes. Foi isso que Paulo disse? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, acertei, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus faz efeito. Deus faz coisas para poder lhe atrair. Se você vem aos pés de Cristo, foi Jesus lhe atraindo, Jesus lhe buscando, né? Não foi pelos seus méritos. Saiba disso. Que nós possamos aprender nesta manhã que o objetivo da sabedoria de Deus é impedir que os salvos se vangloriem diante de Deus, achando-se merecedores da salvação. Nós não somos merecedores da salvação, né? O versículo 28 de Romanos capítulo 3 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É justificado pela fé. Não se esqueça disso. É justificados pela fé. Em Efésios, um texto muito conhecido também, Efésios 2, 8 e 9 diz: 8 e 9 diz: porque pela graça sois o que, irmãos? Salvos, mediante o que? A fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém o que? Se glorie. Não é para nós se vangloriar da nossa salvação. É para nós agradecer a Deus pela misericórdia que Ele teve, de usar métodos, de usar meio para nos atrair. Pessoas pregar, pessoas ir lá no canal de YouTube, pregar para você. Isso é sabedoria de Deus, que Deus está usando para que você ouça. Você não queria ouvir na igreja, você não queria ouvir em outro local, mas aqui você está tendo a oportunidade de ouvir nesta manhã. É o objetivo da sabedoria de Deus. É o objetivo da sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, que é o texto que nós estamos lendo. 1 Coríntios 1 e 29, que é o texto que nós estamos trabalhando, diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não quer a vangloriação, se isso existe essa palavra, do homem. Deus quer que o homem reconheça que é o poder de Deus, a eficácia da sabedoria de Deus, é o objetivo da sabedoria de Deus que atrai o homem para a salvação. O outro objetivo que eu queria mostrar para os irmãos nesta manhã, com respeito ao objetivo da sabedoria de Deus, é conscientizar os sábios que, graças a Deus, eles estão unidos a Cristo. É por meio de Jesus Cristo que possuímos sabedoria espiritual para conhecer a Deus e nos apropriarmos da sua salvação. Em Jesus nós somos justificados. Em Jesus nós somos santificados.
E em Jesus seremos redimidos. Nunca devemos se esquecer disso. Só o objetivo da sabedoria de Deus é que nos leva a nós se conscientizar que nós somos salvos pela graça de Deus. E essa salvação, ela traz efeito na vida do pecador. Essa salvação, ela traz justificação. Essa salvação, ela traz santificação. Essa salvação, ela traz redenção. E nós temos que se conscientizar disso. Só a graça de Deus, só pela graça de Deus é que nós conseguimos isso. Lá em Romanos capítulo 5, vamos lá novamente para Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus por meio de quem, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Nós temos que se conscientizar que nós somos salvos pela graça. E nós estamos unidos a Cristo pela graça. Não é pelos nossos méritos, é pela graça. O objetivo da sabedoria de Deus nos leva a isso. É por meio de Jesus Cristo, pelo lavado sangue de Jesus Cristo, que veio, irmãos, a nós a eficácia, ou seja, veio a nós o entendimento de entender que só por meio de Jesus Cristo é que possuímos a sabedoria espiritual para conhecer a Deus e os apropriarmos na sua salvação. E isso, irmãos, muitas pessoas não estão querendo reconhecer isso. Muitas pessoas não estão querendo se moldar a isso. As pessoas acham que a salvação ela vem pelas obras. Pessoas acham que a salvação ela vem por méritos. A união em Cristo só vem por um lugar: reconhecer que Jesus é o caminho. Interessante que em João 14, onde eu estive pregando sobre isso, e João 14 fala ali sobre promessas que Jesus Cristo acalma os seus discípulos, conforta os seus discípulos, ali começando no versículo 1 de João 14. Jesus dizendo que os discípulos não se turbem o vosso coração, que eles precisam só de uma coisa: crer em Deus, crer em Jesus Cristo. E ali Jesus começa a mostrar várias promessas que só crendo em Jesus é que você vai acreditar nas promessas. E interessante que no meio daqueles discípulos, tinha discípulo que ainda disse assim: Jesus, como nós sabemos o caminho? Como é que nós sabemos o caminho? E Jesus respondeu lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Irmãos, o único caminho para o pecador se encontrar com Jesus Cristo, derrubar a parede, para o pecador se encontrar com Deus novamente, a única coisa é Jesus. Jesus é a ponte que chega a Deus. Jesus é a ponte que permite o homem trilhar pela ponte chamado Jesus e chegar a Deus e ter a união novamente. Se você está confiando nisso em religião, confiando isso em seus méritos, você está errado. Você tem que reconhecer e se conscientizar que você é salvo pela graça de Deus. É um presente de Deus. Tem um versículo em Romanos que diz
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a prova do amor de Deus para conosco é Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em quem? Em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santificados em quem? Em Cristo. Justificados em quem? Em Cristo. Redimidos em quem? Em Cristo. Não em obras, não em méritos, mas em Cristo. Não se esqueça disso. O objetivo da sabedoria de Deus é salvar os pecadores de maneira incondicional. Salvar os pecadores escolhendo aqueles que não merecem. E se divide o objetivo da sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus, em três lições importantes. Impedir que os salvos se vangloriem da sua salvação. E conscientizar, segunda coisa, conscientizar os salvos que a graça de Deus, eles estão unidos a Cristo. É pela graça de Deus que traz essa união do pecador a Cristo. E a terceira e última lição que eu queria deixar nesta manhã é que todo salvo deve se gloriar-se em conhecer intimamente a Deus. Interessante, irmãos, que nós, como cristãos, nós devemos se gloriar não nos nossos méritos porque chegamos a Deus, não a maneira de como chegamos a Deus pela religião ou por qualquer outra coisa que as pessoas acham que seja, mas nós devemos nós podemos se gloriar que nós conhecemos intimamente o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Como é bom nós se conscientizar disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: Mas vós sois dele. Olha só, irmãos, isso aí é uma coisa íntima. Vós sois dele, em quem? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie-se no Senhor. Porque nós devemos se gloriar no Senhor, porque conhecemos a Ele. Em Salmo, capítulo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Vamos lá na nossa Bíblia, bem rapidinho, que o tempo está realmente passando. Salmo 20, versículo 7, diz assim: Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Não se confie no mundo. Não se confie nas coisas do mundo. Se confie em Deus. Se glorie em Deus. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos se gloriar no Senhor. Lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Quantos e quantos ricos hoje se gloriavam em suas riquezas e hoje estão na miséria por causa da pandemia? Quantos e quantas pessoas hoje se gloriavam na sua saúde e hoje estão doentes, ou estão já debaixo do chão? Quantas e quantas pessoas hoje se gloriavam em tudo que você possa imaginar de terreno, de coisas terrenas, e hoje os seus planos foram frustrados? E nós que se gloriamos em Deus, você que se gloria em Deus, você vai vencendo as lutas e a dificuldade. O objetivo da sabedoria de Deus é essa. É de impedir de nós se vangloriar. Interessante que o objetivo da sabedoria de Deus é impedir de nós se vangloriar. Interessante que o objetivo da sabedoria é conscientizar os salvos que são salvos pela graça de Deus. E o objetivo da sabedoria de Deus, irmãos, é também que todos nós, se é de nos gloriarmos, gloriar ao Senhor. O único que merece honra e toda glória é o nosso Deus, o Deus do céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que fez tudo o que há. Mais uma vez eu digo nesta manhã, os céus proclamam a glória de Deus. Nessa semana nós tivemos vendo o céu proclamando a glória de Deus. Chuva o bastante na nossa terra, água demais, trovões, relâmpagos. Que coisa linda de você observar. Algumas pessoas têm medo. Nós às vezes temos medo, mas não é nada mais ou nada menos de que a natureza proclamando a glória de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer da humanidade, que nós glorie-se nele, gloriar ao Senhor. Nós temos que gloriar por ser salvo em Cristo. Nós temos que gloriar ao Senhor por Ele ter feito todas as coisas. Nós temos que gloriar ao Senhor porque todas as coisas estão sob o controle dEle. Quantas e quantas vezes nós deixamos de gloriar o nosso Senhor para gloriar as coisas deste mundo? Interessante, meu irmão e minha irmã, você não tem disposição de passar 1 hora ou 2 numa igreja, mas você tem disposição de passar um dia, meio-dia, 1 dia, 2 dias no pé de uma banca de bebida, né? No pé de uma mesa de bebida. Você está gloriando o que ali? A Deus? Você está gloriando a bebida. Interessante que o tempo para vir para Deus você não tem, mas para a bebida você tem, para os prazeres do mundo você tem. Pense nisso nesta manhã. O objetivo da sabedoria de Deus é de impedir que os salvos se vangloriem de si mesmo. O objetivo da sabedoria de Deus é conscientizar os salvos que a graça de Deus nos une. É a graça de Deus que une Deus com o pecador. Não é os nossos méritos. Reconheça também que nós temos todo salvo, ele deve se gloriar, mas se gloriar no Senhor, em conhecer Ele intimamente por intermédio da cruz de Cristo. Na próxima semana nós vamos estudar sobre a comunicação da sabedoria de Deus, indo na continuação de 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Estude nessa semana a carta de 1 Coríntios, começando no 2º capítulo, capítulo 2, versículo de 1 a 5, e vamos estudar sobre esse assunto, e ali fala sobre a comunicação
da sabedoria de Deus. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre esse assunto. Vamos orar, encerrando esse tempo nesta manhã, para a glória do nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra que foi falada nesta manhã. Deus, abençoe que esta palavra possa chegar em corações que precisam dela e eles possam reconhecer que eles são necessitados de Cristo. E sabemos que o Senhor está de braços abertos chamando: vinde a mim todos que estáis cansados, mas muitas vezes as pessoas não enxergam. E abençoe que eles possam enxergar isso nesta manhã. Toma a frente durante esse dia, ó Pai, abençoando o culto à noite também. Toma na frente de tudo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, até a noite. À noite estaremos novamente aqui no canal, trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Até logo.